Conta um pouquinho da sua trajetória. Antes da gente começar a gravar, você estava contando, né? Você nasceu em Minas e daí já morou em 1000 lugares. Conta um pouquinho dessa Então, eu história. sou mineiro de Juiz de Fora, né, Minas Gerais, e aí o meu pai trabalhava numa empresa e essa empresa sempre transferia. Então, meu irmão mais velho nasceu no Amapá. Ah, Eu nasci em Minas. O meu outro irmão nasceu em Goiânia. As duas irmãs nasceram no Triângulo Mineiro. Então, era sempre assim, onde tinha essa história de aço, né, que ele ia fazendo. E aí, quando eu fui com 17 anos, eu falei, oi, tchau. Eu tô indo morar em Florianópolis sozinho e fazer cursinho. Então, eu fui fazer cursinho, fiz lá o cursinho, fiz a faculdade de Engenharia Civil na Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduação fiz lá também. Então, eu acabei morando 14 anos em Florianópolis. Eu me considero hoje, se você for considerar, uma pessoa até mais de Florianópolis por referências, amigos, histórias, né, construção de pessoa lá. Manezinho. Manezinho, né? E aí, quando foi em 2004, eu fui para Londres. Então, eu trabalhei. Na verdade, quando eu me formei em engenheiro civil, eu já era diretor de programas na Globo de Santa Catarina, que se chamava RBS TV. Então, ali eu dirigi um programa que, na época, tinha até mais audiência que o Luciano Huck, porque, como o Sou adora se ver, né, na tela. Então, como a gente mostrava muitas coisas locais ali, era um programa jovem, ele tinha uma audiência enorme. Então, dentro dessa história, eu falei, eu acho que eu preciso me encontrar. Eu não entendia ainda a minha profissão. Eu achava que, para que eu me entendesse como profissional, eu precisava quebrar todos os tenquês. Olha como essa coisa já é uma coisa que me persegue. Só que eu não fazia ideia do que eu queria. Fotografia nunca tinha passado pela minha mente. Para te falar bem a verdade, sendo bem humilde, eu não sabia nem que era ser um fotógrafo profissional. Não era parte de Florianópolis, não tinha muito isso, né? Os super fotógrafos, não tinha isso. Então, quando eu fui para Londres, era muito mais assim, encontra quem é você direito, que daí você não vai trabalhar mais, você vai fazer só o que você ama, que era aquilo que todo mundo diz, né? Eu fui praticar isso. E engenheiro civil, nunca mesmo. Engenheiro civil, sabe como é que foi a história? Eu sempre não queria fazer a faculdade de engenharia. Até que um professor meu, já tentando desistir no terceiro semestre, ele falou para mim assim, você quer desistir para fazer o quê? Aí eu, não sei. Odonto? Não. Direito? Não. Medicina? Não. O que você quer fazer? Nada, vou parar e vou meditar. Eu falei, não, peraí, então medita aqui no campus, né, cara? Você vai fazendo as aulas e vai meditando. Mas pelo que eu entendi, você não sabe o que é engenharia, né? Você sabe o que é engenharia? Aí eu falei, não, o que é? É um curso que te ensina a pensar rápido, de forma lógica e resolver problemas. Eu falei, para tudo, descobri minha profissão. Quero isso. É isso que eu quero. Eu não quero título. Eu quero pensar rápido, de forma lógica e resolver problemas. Porque isso é uma preparação para o mundo. Era isso que eu queria. Então, a partir daquele momento, eu comecei a estudar. Eu só tirava nota boa. Muita nota boa. Por quê? Porque eu entendia que eu estava treinando meu cérebro ali para isso, entende? Então, quando eu fui para Londres, eu estava nessa busca. O que eu posso fazer que não tem título? Porque hoje, vamos combinar que você não consegue me dar um título. Eu escrevo livro, eu tenho um canal no YouTube, eu fotografo, eu faço palestra, eu faço isso aqui. Eu adoro não ter título, porque eu acho que essas quebras de barreiras, elas têm que ser verdadeiras, não só no discurso, né? Aquela história. E aí, lá em Londres, é que eu me descobri fotógrafo. 1 ano depois. Já fiz uma exposição fotográfica lá patrocinada por empresas muito grandes. Na época eram 3 empresas inglesas, mais a embaixada, Petrobras, Brahma, tinha mais uma empresa brasileira. Então tinham empresas ali que fizeram grande. Aí quando eu trouxe para o Brasil é que onde eu resolvi ficar então em São Paulo. Nunca tinha morado em São Paulo, mas era a cidade que mais poderia acolher agora, me acolher como fotógrafo, como nova profissão. Então eu vim de lá com uma bagagem, mas o grande aprendizado era aqui. E eu fazia só retratos, pessoas, era a minha especialidade. Só que um dia a Casa e Jardim chega para mim e fala assim, eu queria que você fotografasse uma casa como você fotografa um retrato. Aí eu falei, entendi, e fui fazer a minha primeira capa para eles, a primeira capa. E ela foi a capa de 60 anos, de comemoração de 60 anos da revista, e ela chamava Casas com Alma, nessa época. E a matéria, né? Então, eu acho que aí você vê que é a construção real. Eu fui atrás de me encontrar, me tornei um fotógrafo que revelava as pessoas. Eu fui chamado para fazer a primeira foto de decoração para mostrar uma casa como eu mostro uma pessoa. E nessa história você vem, aí eu fui criando essa história da decoração. Só que como eu sou muito apaixonado por decoração, eu penso nisso o tempo inteiro, então realmente para mim era um caminho natural e nada de sacrifício, sabe, fazer isso.
Nessa trajetória, né, na tua trajetória, enfim, né, com várias passagens e para ter hoje esse campo de abrangência, assim, que é muito legal, né? Eu acho que tudo que tu te propõe a fazer tem feito muito bem feito, assim, o resultado é esse, né? De a gente ter aí várias pessoas te acompanhando e um trabalho tão legal. Mas, Luffy, teve algum momento, assim, de alguma situação que te trouxe um aprendizado? Uma situação que não foi muito legal, que tu disse, putz, não faria mais isso hoje, sabe? Agi de uma forma errada, ou fiz uma escolha errada. Teve algo que aconteceu nessa trajetória que te trouxe um aprendizado legal para não repetir ou para fazer diferente? Nossa, eu espero que continue acontecendo Uhum, isso muitas vezes, porque isso aconteceu milhões de vezes, né? Eu acho que quando a gente está subindo uma escada, né, um degrau da sua vida profissional, pessoal, né, fazendo a sua trajetória de vida, é importante que aconteçam coisas que você perceba que não foram legais e possa evoluir para outro lado, né? Então, assim de imediato, algo traumatizante que eu tenha pensado que me aconteceu, é, não sei, assim, tipo, que foi tão traumatizante, eu acho que a gente pode até pensar alguma coisa aqui agora para poder me Hum. lembrar, mas é que como eu sempre encaro as coisas que acontecem como um aprendizado para gente, para poder entender, eu acho que a gente está disposto a aprender quando eles acontecerem. Eu acho que a gente vai diminuir, isso é muito legal da gente falar, a gente vai diminuindo os traumas maiores, de grandes impactos, quando a gente é humilde o suficiente para entender o pequeno errinho que você fez que talvez não era tão significante. Então, aquela primeira história, por exemplo, assim, eu percebi, quando eu faço, por exemplo, as lives, que eu não posso ser tão natural e tão íntimo a ponto da pessoa se sentir um pouco ofendida. Por exemplo, teve um problema traumático, que foi um dia que eu tava fazendo um pitacos, que eu faço, dando pitaco na casa das pessoas do meu programa, e aí a pessoa falou, então, tem essa parede aqui. Eu falei, essa parede, pelo amor de Deus, vamos tirar esse troço que tá horroroso. Esse monte de foto de família na sala não dá. Aí a pessoa, mas é minha avó, é minha mãe, é não sei o que. Eu falei, eu sei, mas então nós vamos pegar essas fotos todas de família, você vai fazer uma impressão dela preta e branca, com cara de arte, vamos colocar as molduras todas iguais, pretinhas, ou todas elas na cor de madeira, branca, e a gente vai dar uma cara de arte para a família. Não precisa ser aquela foto feia de aniversário, todo mundo abraçado, sabe? Mas se tiver essa foto assim, então vamos fazer ela preta e branca, vamos fazer não sei o que lá. Pra que eu fui falar isso? Por quê? Porque aí você atinge um grande público e aquela pessoa então fala, poxa, mas é minha mãe que tá... Não, eu quero a sua mãe, só quero ela preta e branca aqui. Ou quero ela com a mesma moldura. Então eu entendi que o design, ele não pode ser feito e falar da arquitetura, assim, a gente não pode falar para a massa com a mesma história que você fala para cada um. E que, na verdade, tem essa história de você entender que é a única, né? Que eu estava tentando falar isso, que a gente tem o nosso estilo único nessa história. Então, eu acho que isso foi um aprendizado, assim. Foi uma história que eu fiquei triste quando ela ficou triste. E ela ficou triste na minha frente, eu olhando para ela, assim, tipo... Eu falei, poxa, eu entendi, muito obrigado. Eu quero que você faça design, mas ela tem que ser de uma forma que pegue com carinho. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais carrego. E também teve uma outra coisa, que essa sim foi traumática. Na minha exposição em Londres, eu fiz as fotos com tanto carinho, mas com tanto carinho das mulheres, eram só mulheres em Londres, eram retratos, que eu escolhi com muito cuidado. Mas quando eu cheguei na exposição, eu cheguei um pouquinho depois que todo mundo já estava no Aue, eu vi uma das convidadas e ela estava quase chorando. Mas ela não estava chorando de emoção, ela estava chorando de tristeza, de vergonha. Porque eu tinha escolhido uma foto que, para ela, no conceito dela, por mais que eu achasse que ela estava linda, com o cabelo esvoaçante, que ela estava linda, ela se sentiu feia na foto, por um motivo. E aí eu olhei pra ela, acabou pra mim aquele evento, porque se todo mundo não tivesse feliz, ela precisava estar feliz. Então, essa cena, ela marca hoje. Hoje eu sou um cuidadoso, que não é uma foto bonita que importa mais. É algo que faça bem para aquela pessoa que eu estou mostrando. Então, não adianta eu achar uma foto maravilhosa se a pessoa não estiver se sentindo maravilhosa, aquela que eu fotografei. Então, assim, aquele trauma de ver ela tão triste na exposição, que, poxa, eu podia ter mostrado pra
para ela antes, ou eu podia, essa surpresa, eu pensei muito mais na técnica fotográfica, na beleza do contexto, do que nela que estava sendo representada. Então, isso hoje conduz todo o meu trabalho. Eu sou um cuidador. Você sabia que eu gravo, apresento, e eu mesmo edito todos os meus programas, eu faço tudo? Por causa disso. Porque hoje eu falo, não, eu quero cuidar. Se a pessoa piscou meio diferente, se ela falou algo que não estava legal, se ela fez um ângulo que ela não está bem, eu tô ali para resolver. Por causa desse dia. Então esse trauma foi um aprendizado. Traumas precisam vir para que a gente aprenda, se a gente tiver humildade para aprender. Faz sentido? Super, super, com certeza.